Fala, parceiro. Você sabe quando o silêncio da noite parece mais pesado que o mundo inteiro? Pois é, essa história que vou te contar começou assim, num restinho de estrada lá pro interior de São Paulo, onde o vento arrasta a poeira e o passado nunca dorme. Foi lá que fiquei sabendo do tal do André, um rapaz que carregava mais arrependimento que carga em caminhão velho. André era o tipo de sujeito que nasceu com tudo para ter uma boa vida, mas parecia ter feito um trato com o próprio orgulho. Desde pequeno, o bicho era arredio, respondia torto para os pais e achava que carinho era fraqueza. A mãe dele, coitada, fazia de tudo para agradar o menino. Preparava o prato preferido, comprava presente, enfeitava a casa nos aniversários, mas ele só bufava e virava o rosto, como se amor fosse ofensa. O pai era um homem simples, desses que fala pouco, mas demonstra muito. Trabalhava de sol a sol e ainda encontrava tempo para brincar com o filho, levar para pescar, contar história de infância. Mas André achava tudo uma perda de tempo. Queria o mundo, mas não enxergava o que tinha bem diante do nariz. O tempo foi passando e o menino virou homem, mas sem deixar para trás o temperamento ruim. Teve um dia, numa festa de formatura que os pais organizaram com todo carinho, a casa cheia de gente, risada, música boa, e o que o rapaz fez? Ficou irritado, achando que estavam invadindo a privacidade dele. Saiu bufando, deixou os pais sem chão. Aquilo doeu neles mais do que 1000 palavras. Mas a gota d'água veio depois. Numa briga feia, daquelas que a raiva fala mais alto e a razão se cala. O André gritou, bateu a porta e foi embora jurando que nunca mais voltava. Passou 2 dias sumido, rodando por aí se achando dono da razão. Nem atendeu às ligações da mãe, nem respondeu mensagem do pai. Orgulho puro, sabe? Pois bem, quando a raiva passou e o vazio bateu, ele resolveu voltar para casa. Só que aí o destino já tinha feito o serviço. Quando chegou na rua onde morava, viu o vizinho cochichando, gente olhando de canto. O coração apertou, mas ninguém dizia nada. Até que um carro da polícia parou na frente da casa. O oficial desceu, tirou o chapéu e falou baixo, com aquele tom que derruba até o homem mais forte. Os pais dele tinham saído para procurar o filho naquela mesma noite da briga. E lá, numa curva de estrada molhada pela garoa, o carro perdeu o controle. O acidente foi feio. Os 2 morreram na hora. E o rapaz, que achava que sabia tudo da vida, descobriu do pior jeito que tem palavra que não dá tempo de dizer. O mundo desabou em cima de André. No enterro ele parecia um fantasma vivo. Chorava sem som, olhava para o chão, tentando achar algum buraco para se enfiar e sumir. E quando voltou para casa... Ah, meu amigo, aquele lar que antes tinha cheiro de comida da mãe e risada do pai, virou um deserto gelado. As noites começaram a ser longas, longas demais. André deitava, fechava os olhos e só via o rosto dos 2. As lembranças vinham como um filme maldito passando em loop, mostrando cada palavra torta, cada vez que ele virou as costas para o amor deles. A culpa virou sua companhia constante, uma sombra que nem a luz do dia espantava. Com o tempo, a casa virou o purgatório dele. Cada canto tinha um eco do que foi perdido. As paredes pareciam guardar o som das risadas antigas, e o vento que passava pela janela trazia junto o arrependimento. O rapaz, antes tão cheio de raiva, agora só tinha silêncio e dor. Dizem que, quando o coração pesa demais, ele chama o que está do outro lado. E foi assim, numa dessas madrugadas frias, que o sobrenatural começou a dar sinal. Primeiro, coisa pouca. Um quadro torto, uma porta que rangia sozinha. Mas para quem carrega a culpa, qualquer barulho parece aviso. E André, meu amigo,
Ia descobrir que o passado, às vezes, volta para buscar o que ficou pendente. Pois bem, meu amigo, depois daquela primeira noite estranha, o André já não sabia mais o que era dormir tranquilo. O vento soprava pelas frestas da janela e parecia sussurrar o nome dele. As sombras no canto do quarto tomavam forma e o rapaz jurava ver vultos passando no reflexo da televisão desligada. Podia até tentar se enganar dizendo que era coisa da cabeça, mas no fundo ele sabia. Alguma coisa ali estava viva, ou quase isso. Numa dessas madrugadas, ele acordou com um barulho de prato caindo na cozinha. Foi andando devagar, coração disparado, e quando chegou lá, viu os talheres espalhados pelo chão e a cadeira balançando sozinha, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. O ar estava pesado, frio de arrepiar os ossos. Foi aí que ele ouviu, bem baixinho, uma voz doce chamando: André. Na hora, o sangue dele gelou. Aquela voz ele conhecia, era a mãe dele, sem dúvida nenhuma. O mesmo tom suave de quando chamava para jantar, só que agora vinha misturado com um eco triste, vindo de longe, como se atravessasse o tempo. Ele ficou paralisado, tentando entender se estava sonhando ou se o inferno tinha resolvido abrir a porta da sala. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O rádio ligava sozinho no meio da madrugada, sempre na mesma estação, tocando músicas antigas que a mãe dele gostava. A poltrona onde o pai sentava para ler o jornal balançava devagar como se o velho ainda estivesse ali, pensando na vida. André, tomado pelo medo e pela culpa, começou a conversar com o vazio, pedindo desculpa, implorando por perdão. Mas quanto mais ele falava, mais as manifestações aumentavam. As luzes piscavam, portas batiam e o cheiro de perfume da mãe enchia o ar. Parecia que a casa respirava de novo, só que com um lamento do outro lado. Ele não sabia se aquilo era castigo ou chance de redenção. Certa noite, exausto, se ajoelhou no meio da sala e chorou como criança. Pediu para os pais aparecerem, nem que fosse para brigar, só para poder olhar nos olhos deles de novo. Foi quando uma brisa fria percorreu o ambiente e, de repente, as velas que ele tinha acendido começaram a tremular. Uma figura se formou na penumbra e ali, bem na frente dele, estavam os dois. Mas não eram como ele lembrava. Tinham um brilho suave, uma presença que misturava paz e tristeza. O pai, com o mesmo olhar firme de antes, estendeu a mão, mas não disse nada. A mãe sorriu, aquele sorriso que sempre tentava curar as feridas dele, e falou: Filho, a gente nunca foi embora. Só estava esperando você entender o que é o amor de verdade. André soluçava, tentando se aproximar, mas parecia que uma parede invisível separava eles. Ele tentou tocar a mãe, mas a mão passou direto, como se tocasse o vento. Mesmo assim, sentiu o calor da presença dela. O pai falou com a voz embargado: A gente te perdoa, meu filho, mas você precisa se perdoar também. Essas palavras bateram fundo. O rapaz percebeu que, por mais que os pais o amassem, o perdão deles não adiantava se ele mesmo continuasse preso na culpa. Era como tentar andar na lama. Quanto mais se mexia, mais afundava. E naquele instante, uma mistura de arrependimento e esperança começou a nascer dentro dele. Nos dias seguintes, ele começou a cuidar da casa, a limpar o que estava abandonado, a colocar as coisas no lugar. Fez um altarzinho com fotos dos pais, acendia vela e conversava com eles todas as noites. Era o jeito que encontrou de tentar consertar, mesmo que fosse tarde demais. Mas o sobrenatural não tinha terminado seu recado. Certa noite, quando o André acendeu as velas como sempre, percebeu que as chamas formavam sombras na parede e nelas aparecia o rosto da mãe chorando. Logo em seguida, ouviu o barulho do carro dos pais, o motor, o som do impacto e o grito abafado do momento do acidente. Revivia aquilo em looping, como se o além quisesse fazê-lo sentir o que eles sentiram.
Ele caiu de joelhos, implorando para que parasse. Foi quando a voz do pai ecoou firme. A estrada que você escolheu te trouxe até aqui, André. Mas ainda dá tempo de seguir outro caminho. O chão da sala tremeu, as velas se apagaram e o silêncio voltou. Só que dessa vez, o medo deu lugar à certeza. Eles estavam ali não para assustar, mas para ensinar. Era o perdão tentando abrir passagem no coração endurecido do filho. Quando o dia amanheceu, André olhou para o horizonte pela primeira vez sem fugir das lembranças e lá no fundo jurou que ia encontrar uma forma de honrar os pais, mesmo que para isso tivesse que encarar o que viesse do outro lado. O tempo foi passando, mas o André parecia cada vez mais preso naquele limbo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A casa, que antes tinha sido um lar, agora respirava como um ser estranho. Às vezes, o relógio parava sempre no mesmo horário, o exato momento do acidente. Outras vezes, o cheiro de gasolina e terra molhada tomava conta do ar, como se a estrada do desastre estivesse viva dentro das paredes. Ele tentou fugir. Pegou umas roupas, saiu de casa e foi para um hotel na cidade vizinha. Mas o tormento foi junto. Naquela primeira noite, enquanto olhava pela janela do quarto, viu dois vultos parados lá fora, na beira da rua. Um homem e uma mulher, de mãos dadas, olhando direto para ele. Piscou os olhos e eles sumiram, mas o medo ficou. André entendeu que não dava para escapar do passado. Voltou para casa, decidido a enfrentar o que fosse. Só que, quanto mais tentava buscar paz, mais a casa mostrava seu lado sombrio. As paredes rangiam como se respirassem, e vozes vinham do porão chamando pelo nome dele. "André, vem!" diziam num tom que parecia entre o amor e o julgamento. Tomado pela culpa e pela curiosidade, ele desceu aquelas escadas. O ar era pesado, o chão coberto de pó e lembranças. No canto, achou uma caixa com objetos dos pais, fotos, cartas, presentes guardados. Tinha até o diploma que a mãe mandou emoldurar e que ele nunca teve coragem de pendurar. Foi abrindo uma por uma, até achar uma carta com a caligrafia do pai. Se um dia o silêncio pesar demais, procure o amor que deixamos. Ele é a estrada de volta. As palavras tremiam na mão dele, e de repente o ambiente ficou gelado. As luzes piscaram e ele ouviu um barulho de passos lentos descendo a escada. Quando olhou para trás, viu duas silhuetas se formando. Os pais novamente, só que agora com uma expressão diferente. A mãe chorava, o pai parecia triste, mas firme. O filho, tomado pelo desespero, começou a gritar: "Por que voltaram? Por que não me deixam em paz?" A voz da mãe veio mansa: "Porque ainda não entendeu, meu filho. Não é a gente que está preso aqui, é você." Essas palavras bateram como um trovão. Ele começou a perceber que o tormento não vinha do além, mas de dentro. A casa era só o espelho da alma dele. Cada ruído era um pedaço do arrependimento gritando para sair. Só que, em vez de aceitar, ele se agarrou à culpa como se merecesse viver ali para sempre. As janelas começaram a bater com força. O vento rodava dentro da casa como um furacão. O relógio disparou, gerando os ponteiros sem parar.
André tapou os ouvidos, ajoelhado no chão, enquanto as vozes gritavam seu nome. Então, entre o caos, ouviu uma frase nítida, dita pelas duas vozes ao mesmo tempo. A estrada só termina quando você perdoa o próprio coração. A luz se apagou. Escuridão total. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. E no meio daquele breu, ele viu, como num sonho, o carro do acidente, os pais presos, a chuva caindo, o som do impacto. Só que dessa vez, ele também estava lá dentro, no banco de trás, assistindo tudo. Tentou gritar, mas a voz não saía. A mãe virou o rosto para ele e sussurrou: "Agora, sente o que sentimos." O carro começou a cair numa ribanceira infinita e ele sentiu o pavor, o frio, o peso da morte se aproximando. Tudo girava, a cabeça latejava, o ar faltava. E então, silêncio outra vez. Quando abriu os olhos, estava de volta à sala, deitado no chão com as velas acesas ao redor. As lágrimas escorriam, o peito ardia e ele entendia, enfim, o que os pais queriam mostrar. Não era castigo, era libertação. Para poder seguir em frente, ele precisava enfrentar a própria alma. Levantou devagar, cambaleando, e olhou em volta. As sombras dos pais estavam lá, sorrindo, mas começavam a se apagar. O pai fez sinal de despedida e a mãe disse baixinho: "Agora você pode viver, meu filho. Não olhe mais para trás." Ele tentou correr até eles, mas quando estendeu a mão só encontrou o vazio. Um vento suave atravessou o cômodo e levou embora o frio que dominava a casa. Pela primeira vez em muito tempo, o sol da manhã entrou pela janela, iluminando o rosto cansado de André. Mas a paz ainda não era completa. O espelho da sala, rachado desde o dia do velório, refletia algo estranho. Atrás dele, na imagem distorcida, ainda havia duas figuras, paradas, observando, como se esperassem a última escolha dele. E foi ali, diante do próprio reflexo, que André entendeu: o perdão é uma estrada longa e ele ainda não tinha chegado ao fim. Pois bem, meu amigo, o sol nasceu naquela manhã como se o mundo inteiro tivesse virado outra vez. A luz atravessava as cortinas, batia nos retratos e fazia tudo parecer novo. Mas André ainda sentia o coração pesado, como se a alma dele tivesse ficado presa entre duas estradas, uma de arrependimento e outra de perdão. Ele passou o dia quieto, andando de um cômodo para o outro sem saber se o que tinha vivido era sonho, loucura ou milagre. Só sabia que o medo tinha ido embora. No lugar havia uma paz estranha, uma calma que vinha com um gosto de despedida. A casa, antes fria e silenciosa, agora parecia respirar leve, como se um peso antigo tivesse sido tirado de cima dela. André foi até o altar que montara para os pais. Acendeu uma vela nova e colocou no centro uma foto deles sorrindo. Ficou ali em silêncio, olhando para aquela imagem e lembrando de cada momento, os bons e os ruins. E pela primeira vez não sentiu vergonha nem dor. Sentiu saudade, mas uma saudade boa, daquela que abraça em vez de machucar. Ele começou a falar baixinho, como se os dois ainda estivessem ali. Pai, mãe, eu sei que perdi tempo demais tentando provar que era forte quando na verdade só estava com medo.
Eu sei que fiz vocês sofrerem e que as palavras que nunca disse agora ecoam em mim, mas eu entendi o que vocês quiseram me mostrar. O amor que vocês deixaram aqui é mais forte do que qualquer coisa. E eu prometo que vou honrar isso. Enquanto falava, uma brisa suave percorreu o cômodo. A chama da vela tremulou e por um instante o reflexo no vidro mostrou as duas silhuetas, sorrindo, de mãos dadas, desaparecendo na luz. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de alívio. Depois disso, André decidiu mudar de vida. Vendeu a casa e foi morar no interior, num sítio afastado, perto da estrada onde os pais morreram. Queria ficar por perto, não por culpa, mas para manter viva a lembrança deles. Todos os dias passava por aquele trecho e deixava flores no acostamento. Dizia que ali, a cada amanhecer, ele via o perdão tomando forma no horizonte. O tempo seguiu. O rapaz virou homem de fé, mais calado, mais sereno. Dizia para quem quisesse ouvir que o amor é a única coisa que atravessa qualquer distância, até mesmo a que separa o mundo dos vivos e o dos mortos. E quem cruzava com ele na estrada sentia algo diferente, um olhar de quem já conheceu o inferno da culpa e voltou com um coração limpo. Dizem que às vezes, quando a neblina baixa naquela estrada do interior paulista, dá para ver um caminhão passando devagar, faróis cortando o sereno. Dentro, um homem de olhar tranquilo, guiando em silêncio, e duas luzes suaves no banco de trás. Como se os pais dele ainda viajassem juntos, cuidando do filho que finalmente encontrou o rumo certo. E é por isso que eu, Zeca Estrada, conto esse causo para você aqui na boleia, enquanto o motor ronca e a noite avança. Porque tem gente que acha que fantasma só aparece para assustar. Mas eu te digo, às vezes o espírito vem para ensinar. O perdão, meu amigo, é o maior milagre que existe. E quando a gente aprende isso, a estrada nunca mais é escura. Agora, se você chegou até aqui, me diz uma coisa. Você já perdoou alguém que te feriu? Ou será que ainda carrega o peso de alguma palavra não dita? Pensa nisso. Às vezes, o verdadeiro assombro não vem do além, vem de dentro da gente. Se gostou desse caos, não esquece de deixar o joinha e seguir o canal, porque tem muita história para rodar ainda. Na próxima viagem, vou te contar um caso que eu vi lá para as bandas de Rondônia. Dizem que um caminhoneiro cruzou com algo que não era bem deste mundo na beira de uma estrada. Mas isso, meu amigo, é conversa para outro vídeo. Até a próxima, e que o farol da fé nunca se apague na sua estrada.